A paz do Senhor para todos. Eu me chamo Sara. Eu vou deixar um testemunho que aconteceu comigo no ano passado, 2024. E, primeiramente, eu vou ler uma palavra aqui para basear o que eu vou dizer. 2 versículos. O primeiro se encontra em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: melhor que não votes do que votares e não cumprires. E o segundo fica em Romanos. O segundo se encontra em Romanos 8, e no seu versículo 28, e diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E baseado nessas duas palavras, eu quero estar relatando o que aconteceu comigo no ano passado, começando por 3 anos atrás. Eu fiz um voto para Deus porque eu tinha muito vício, né, em anime e dorama, né? Quem conhece sabe o que eu tô falando. E creio que todos conhecem, né? E no ano de 2022, eu me converti de verdade, né? Porque eu sempre nasci no Evangelho, mas eu não conhecia a Deus de verdade. E no ano de 2022, né? Eu estava cumprindo esse voto, que era todo um ano, em que eu ficaria sem assistir essas duas coisas, né? Eu já tinha completo 6 meses, e os outros meses eu ia cumprir, né? Através desses 6 meses. E aí eu conheci Jesus de verdade naquele ano, né? 2022, eu me converti de verdade. Deus pediu muita renúncia. E eu fiz um novo voto com Deus, né? Em que eu nunca mais assistiria essas séries, né? Nunca mais assistiria. Foi um ano bom, né? Foi um ano, inclusive, que eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu fiquei firme, né, com Deus, né, por um tempo, mas aconteceu umas coisas e eu acabei me afastando de Deus novamente, né? Voltei àquelas práticas porque aconteceu assim, eu estava dormindo. Eu já tinha voltado a sonhar, né? Eu sonhei 2 vezes com dorama, né? E nessas 2 vezes assim eu vinha orando há muito tempo, né? Perguntando para Deus se por acaso o meu voto foi algo da carne, né? Porque eu via que todo mundo assistia, porque eu não podia assistir, né? O meu pensamento era isso. E eu conversava com muitos amigos, né? Mas ninguém me dava uma resposta em que eu pudesse confiar. Então eu orava muito para Deus me dar uma resposta. E partindo daí, né, eu tive 2 sonhos. E nesses 2 sonhos que eu tive, eu fui pensando assim, né, que era Deus, era na minha cabeça, né, que eu estava pensando que era Deus, que estava me dando uma permissão de voltar a assistir as doramas, né, que a única coisa que eu sentia falta era o dorama, mas quando eu tive esse sonho, passou um tempo, né, eu voltei a assistir. Eu voltei a assistir vários doramas, né, passava muitas horas nos doramas. Eu dava muito pouco tempo para Deus, né, eu dava 2h40, que era o dízimo de 24 horas. E só que às vezes, assim, não só eu voltei a assistir dorama, mas eu também voltei a jogar jogos, que eu era muito viciada também. E tudo isso eu fui fazendo, e eu fazia às vezes, eu jogava jogos junto quando eu estava assistindo alguma coisa que edificava, né? Mas eu estava jogando o jogo. E eu fui passando muito tempo, né, jogando o jogo, e depois assistia dorama, eu passava muito tempo naquilo, né? Quando então eu tive mais outro sonho, parecia que Deus estava me dando um aviso, né? Então eu pensei assim no meu pensamento que eu ia continuar assistindo os doramas, né? Mas eu entendi, né, que Deus estava me alertando, só que eu não prestei atenção em tudo. Então, passou-se um tempo, né? Passou uns meses. E quando foi uma madrugada eu tive um sonho, né? Nesse sonho, eu estava sonhando com uma cena de dorama, algumas coisas, né? Tinha uma cena de dorama, daquela série. E aí, dentro do sonho, né? Eu estava tendo crise de ansiedade, né? Até lá não sabia que era. Dentro do sonho eu estava sentindo aqueles sintomas. E eu acordei no meio da madrugada, né? E começou a dar crise, muita crise. E eu tentava voltar ao normal, né? E fiquei a noite toda assim, né? Até eu dormir, pegar no sono, com muita dificuldade. E daí foi passando dias, meses, né? Todas as noites dava essas crises, né? Foi se estendendo por dias, meses. Chegou um ponto que eu não estava mais conseguindo normalizar, né? Porque estava tentando usar calmante, né? Calmante fraco, mas estava tentando usar e não fazia efeito muito. De dia eu não conseguia nem mesmo fazer as minhas coisas, né? Nada.
só ficava deitada direto numa rede, né? E eu não levantava para absolutamente nada mesmo. Foi passando dias, meses assim, né? E eu pedindo para Jesus me curar, para Jesus me libertar. Fiz muitos votos, inclusive, né? Fiz o voto de cabelo, que eu não cortaria mais meu cabelo, né? Que eu não gostava de cabelo grande, mas agora, para honra e glória de Deus, eu passei a amar meu cabelo comprido, com o cabelo bem comprido. E eu nunca vou cortar, né? Como eu prometi, eu fiz vários outros votos. E Deus foi falar muito comigo, né? Através de profetas, nas redes sociais, né? Nas plataformas de lives, assim. Porque às vezes eu não conseguia dormir, né? De tanto estar sentindo aquilo tudo. Deus foi falando através de vários profetas, né? Sobre aquela síndrome do pânico, né? E que dele me curar, e que eu tinha dado uma brecha, e realmente eu dei essa brecha, né? Eu quebrei um voto com Deus, que é uma coisa muito séria. E eu fui prometendo para Deus, né? Que quando eu fosse curada, eu ia contar isto. E eu estou aqui para honra e glória de Deus, né? Dizendo que Ele me curou, que Ele me restaurou. Aquilo é uma opressão, né? Porque durante esse tempo o inimigo colocava na minha mente, né? Que eu tinha que usar cadeira de roda, que eu não podia mais andar porque eu não me levantava para nada. E eu ficava com aquele pensamento de usar cadeira de roda, então eu chamei um irmão meu que é pastor. E aí eu pedi para ele orar em mim, né? Porque Deus estava me dando um discernimento, que estava enfrentando algo espiritual muito sério, né? Ele me deu o discernimento que eu precisava entrar no Salmo 91, né? Então eu chamei esse pastor, meu irmão que é pastor Alisson Guimarães, né? Tem uma igreja aqui em Manaus. E eu chamei ele para fazer uma oração em mim, né? Então ele orou e ele foi falando tudo o que estava acontecendo comigo, né? Deus foi revelando, mostrando para ele. E que eu devia entrar no Salmo 91, né? Na campanha, então por 3 meses, 91 dias, né, eu entrei nessa campanha, conforme a orientação dele. Eu lia todos os dias, né? O Salmo 91 7 vezes, Efésios 6 também, né? Saber as armaduras de Deus. Então eu fui fazendo essa campanha, né? E Deus foi me curando, né? Aquelas crises foi amenizando, até que elas sumiram, né? Para honra e glória de Jesus, eu estou liberta. Aquela opressão maligna caiu por terra, né? E que a gente sempre deve orar, né? Porque fazer um voto com Deus e não cumprir é uma coisa muito séria. E Deus sabe o que eu enfrentei, né? Foi muitos meses, quase uns 6 meses mais ou menos, nessa luta, né? Tudo começou assim de uma maneira que eu não podia me defender, porque foi dentro de um sonho que começou. Eu estava dormindo. Mas Jesus me curou, Jesus me restaurou, né? E a partir desse tempo, né, Deus tirou aquela timidez que eu tinha, muita timidez, e me pedia de fazer a obra dele, né? Para honra e glória de Jesus, eu estou louvando, estou pregando, estou fazendo a obra de Deus, né? E eu deixo esses testemunhos, né, para os irmãos vigiar muito nos desejos que sente no seu coração, porque tem uma palavra que fala, né, na Bíblia, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu deixo esse testemunho, né, porque eu quero deixar de alerta para muitos irmãos, né? Se algo acontecer, vocês clamem o sangue de Jesus, porque Jesus ele tem poder para libertar e curar. Eu tinha medo até de mudar de posição numa rede, né? Pode já estar na posição mais desconfortável que eu tivesse, mas eu não mudava de posição. E eu me lembro que eu entrava nas lives, eu não falava, geralmente eu não falava nada. Eu não pedia uma oração, não dava nem parte do Senhor às vezes, porque eu não conseguia, eu tinha medo até disso. E eu me lembro que Deus usava muitos profetas para mim, né? Eu me lembro que certa vez eu estava tendo uma forte crise e eu escutei essa mulher, uma missionária, né, uma irmã falando assim, tinha uma pessoa que estava tendo muita crise de ansiedade e que era uma síndrome do pânico, ela falou, né? E aí ela disse algo que eu não me lembro bem, né? Mas eu acho que era... eu não me lembro direito, não me lembro. Teve outra vez que também outra irmã, né? Falou que tinha alguém lá tendo muitas crises de ansiedade, que estava até pensando em procurar um médico, mas que ela não estava doente. Ela falou, você não está doente, eu estou no controle, né? Deus falando por meio dela. E que ela via até uma sombra, né, no meu quarto, no quarto dessa pessoa. No caso, eu não falei que era eu, né, mas eu só recebi, né, dei um amém, glória a Deus, como geralmente eu fazia quando eu dizia alguma coisa. Então, era essa situação, né, não conseguia nem fazer nada pelo dia, né,
a noite e o dia todo naquela rede. Foi assim por muitos meses, né? Eu só não peguei um problema sério de saúde porque Deus não permitiu, né? Deus me deu um livramento para não pegar um problema mais sério de saúde do que eu estava vivendo. E era calmante o dia todo, né? Calmante que não era remédio forte, né? Controlado. Mas aquilo tudo não resolvia, né? Então eu sabia que minha solução era Jesus Cristo. Porque eu tinha aberto uma brecha, né? Foi exatamente que Deus usava pessoas, né? Falar que eu abri uma brecha. Para a honra e glória de Jesus, Ele me curou. Aquelas crises foi aliviando até que elas sumiram, né? Foi um processo pela minha teimosia, né? Por eu quebrar um voto com Deus. Fazer o que a minha carne estava querendo, né? Que era sabendo da promessa de Deus na minha vida. E eu quebrei o voto, né? Então eu deixo esse testemunho e digo para todos vocês que não importa a situação que você esteja vivendo, Jesus é a solução. Jesus ele cura, ele liberta, ele restaura. Mas que o inimigo, ele não precisa de um grande espaço para fazer um estrago na vida de uma pessoa. Ele só precisa de uma pequena brecha. E que nós devemos sempre andar em comunhão com Jesus Cristo, obedecendo ao que Ele nos diz, ao que Ele nos fala. E eu deixo esse testemunho, que Deus abençoe a vida de cada uma de suas famílias. E fiquem com essa palavra, que Jesus guarde e abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E Deus abençoe, não esqueça, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor, Ele cura, restaura e liberta a vida do oprimido, e a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus abençoe, guarde e livre, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor, amém.